Estimado irmão e irmã da Arquidiocese de Pouso Alegre, venho compartilhar com você um pouquinho da liturgia dominical em que nós celebraremos a solenidade de São Pedro e São Paulo, esses dois grandes santos que ajudaram a Igreja no seu processo de evangelização. Esses dois grandes santos, considerados colunas da Igreja, nos ajudam a perceber qual é o nosso segmento e como deve ser nosso segmento com Jesus Cristo. No Evangelho tirado de Mateus, nós encontramos Jesus na região de Cesareia de Filipe. Podemos dizer que Jesus estava longe do centro de poder, longe de Jerusalém, a região onde há a dominação. Jesus nos mostra que ele foi para a periferia e lá ele quer saber dos apóstolos, dos discípulos e de cada um de nós hoje: que dizes o homem ser o Filho do Homem? Primeiramente, podemos perceber que o Filho do Homem, já tirado lá de Daniel, nós encontramos essa expressão que quer dar uma ênfase no sentido humano, no sentido da humanidade de Jesus. E como pode, podemos assim dizer, como pode Jesus ser Deus se ele é tão humano, se ele é tão próximo de nós? Se ele é o Messias, nós temos a concepção de que Deus se faz homem e se faz pequeno para aproximar de cada um de nós. Mas os apóstolos, os discípulos, ainda tinha a concepção de um Messias que tinha que ganhar, que tinha que ter força, dominar. Por isso, não entendem a proposta de Jesus. Por isso, ainda tinham dificuldade de perceber qual a identidade de Jesus. Por isso, muitos se enganavam. E na resposta que dão a Jesus, uns dizem que tu és João Batista, outro Elias, outro Jeremias ou algum dos profetas. Mas isso não importa para Jesus. Jesus quer saber a nossa resposta. E quis saber a resposta dos discípulos. Por isso pergunta aos discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro toma a voz e diz: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Pedro ainda tinha uma visão ainda deturpada do que é o messianismo de Jesus. Esse messianismo de poder ainda estava muito em voga no seu coração. Mas Pedro vai, ao longo do tempo, ao longo da sua trajetória, perceber que o caminho de Jesus não é o caminho do poder, mas o caminho do serviço. Jesus diz a Simão: tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja. É através da igreja de Jesus que nós conseguimos construir um verdadeiro caminho de fé, de amor e de fidelidade ao Senhor. Por isso, nesse dia, todos nós somos chamados com muita fé, confiança nesse Deus que nos dá vida, esse Deus que nos estabelece um vínculo fraterno de ajudar a estabelecer caminhos de paz. E ao percebermos isso, irmãos e irmãs, nós vemos que o caminho de Jesus é um caminho tão desafiador para todos nós, é um caminho exigente. E este foi o caminho também de São Pedro e São Paulo. Ao recordá-los, queremos rezar por toda a nossa igreja, nosso Papa Francisco, nossos bispos, em especial nosso arcebispo Dom Magela e todo o clero, toda a nossa igreja, cristãos leigos e leigas, todos queremos seguir Jesus. Estamos no caminho. E olhando esses dois grandes santos, Pedro, apóstolo, Paulo, que foi um grande anunciador do Evangelho,
um morto pela cruz e o outro pela espada, nos ajudam a perceber que o caminho de Jesus é um caminho que nós precisamos de um verdadeiro despojamento, um esvaziar-se para ser preenchido pelo próprio Deus. Que essa liturgia, irmãos e irmãs, nos perceba que a Igreja de Jesus, ela caminha e que as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela, porque é o próprio Jesus, é o próprio Espírito Santo que guia a Igreja e guia também nossos corações. Deus o abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.